Aê, deu certo. Confirmei a confirmação. Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do nosso Seminário de Fé e Política, esse evento que está sendo organizado pelo Ministério Universidades Renovadas da Arquidiocese de Campinas. Quero dar as boas-vindas aí ao pessoal que já foi chegando. Eu vi que tem Ivan, tem Rita, tem Cleide, várias pessoas que estão entrando. Então, aproveitem para partilhar o link dessa transmissão com os seus contatos, nos seus grupos, seus familiares. Esse evento é aberto, tá? Também vai ficar gravada essa transmissão aqui para vocês, caso vocês queiram ver depois ou partilhar depois. Ah, chega. Acho que está certo. E quero acolher a todos, que vocês possam colocar aí no chat de onde que vocês vêm, se participam de algum grupo de oração. E também nós estaremos recolhendo as perguntas, né? Qual que é a sua dúvida a respeito do assunto fé e política? Nós iremos recolher essas perguntas para responder no final da live de hoje, e aquelas que não derem tempo de responder, nós vamos guardar para a sessão da semana que vem, tá certo? Então, podem ir postando no chat, a gente vai colhendo as perguntas de vocês. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Bernardo, boa noite, seja bem-vindo. Que coisa boa, pessoal lá do Gober Acala da Unicamp. Isso aí, gente, vamos partilhando. Já já nós vamos começar nosso evento. Na verdade, já começamos, né? Já já eu vou chamar o nosso convidado, que é o Ivane, né, do Ministério de Fé e Política, e já já ele vai estar entrando aqui para discutir com a gente alguns pontos, para a gente possa conciliar, entender, né, como que a nossa fé atua na política, como nós cristãos podemos atuar na política, né? O que é a política de fato? Vocês sabem? É uma definição que muitas vezes a gente não para pensar, ou talvez não saiba, né? Não lembre, né? O que é de fato? Qual que é o papel dela? Qual é o nosso papel como cristãos na sociedade? Isso é importantíssimo. E hoje nós estaremos abordando esses assuntos. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa lá no nosso chat do YouTube, ou se mais alguém está entrando. Tá, já já eu olho. Gente, eu queria, então, iniciar com uma oração, essa live, esse momento, pedindo mesmo o Espírito Santo sobre todos nós, sobre cada um daqueles que irão assistir essa live, que estão assistindo nesse momento, também por mim, pelo Evane, pelo pessoal da técnica do evento, pelo MUR Campinas, que nós possamos pedir a intercessão do Espírito Santo sobre esse momento. Então, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que o Espírito Santo possa guiar cada palavra, cada tópico, cada assunto que nós vamos discutir, que o Espírito Santo ele possa visitar, estar com você também aí na sua casa, onde quer que você esteja, e juntos viveremos esse momento de unidade e partilha. Amém? Tássia, bem-vinda, Tássia, boa noite. Tássia aí do Núcleo do MUR Campinas. Que bênção, gente, muito feliz de vê-los aqui, muito feliz mesmo. E só para avisar, não sei como é que tá, assim, né, a programação de vocês da semana que vem, mas semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, nós teremos o segundo dia do seminário do Fé e Política, o segundo e último dia do seminário, né, são 2 dias, e podem digitar as perguntas ao longo dessa live, desse momento, você pode mandar as perguntas pelo chat aí do YouTube, quais são suas dúvidas, e aí no final a gente vai responder essas perguntas também, tá certo? E vamos partilhando. Compartilhar no WhatsApp, no Instagram, onde vocês desejarem, né? Compartilha para todo mundo que sabe que estaria interessado nesse tema, ainda mais esse ano, né?
claro, mesmo nos outros anos que não tem eleição, é um assunto muito importante da gente estar abordando, se informando, entendendo, né? O conhecimento, particularmente, eu acredito muito no poder do conhecimento também. E a nossa fé, ela não cresce só com a prática da espiritualidade, mas também do conhecimento. Quem mais que entrou? Ezequiel, boa noite. Ezequiel de Lima e Denise, que coisa boa. Boa noite, gente. O vulgo meus sogros, diretamente de Natal, estão aqui conosco na live. Que bênção. Fico muito feliz. Oi, voltei. Tudo certo. Gente, eu não estou vendo aqui de onde que vocês são no chat. Participou de algum grupo de oração? Digita aí de onde, apesar que eu já dei spoiler de algumas pessoas, né? Falei que a Tássia está lá em Campinas, que a Denise Ezequiel está lá em Natal. E quero saber mais informações. Eu sei que o Bernardo do Goberacá, né, eu já falei de várias pessoas. Aqui para vocês. Eu queria saber também se vocês possuem dúvidas. Na verdade, eu tenho várias dúvidas e eu vou também tirar elas, né, explicá-las também um pouquinho, algumas coisas, junto com o Evandro, daqui a pouquinho ele está entrando, para a gente iniciar esse bate-papo super legal que a gente está programando para o dia de hoje. E para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do MUR, que é o Ministério de Universidades Renovadas, esse ministério que faz parte da Renovação Carismática Católica, é o ministério responsável pela evangelização no âmbito acadêmico. E âmbito acadêmico inclui não só as universidades, né, mas qualquer ambiente acadêmico, para todo conhecido. Então, também está incluso os institutos, né, as escolas que eu falo de ensino médio também, né, com os grupos de oração estudantis. E também a gente tem a opção, né, de criar também grupos de oração para profissionais, que são chamados GPPs, que são os grupos de partilha de profissionais. E esse grupo ele tem toda a estrutura de grupo de oração de paróquia, né, paroquial, para aqueles que já conhecem, já estão acostumados com esse tipo de grupo de oração, mas ele também tem partilha, né, tem partilha e formação. Uma vez no mês, o MU do Estado de São Paulo faz ou um GOL, que é o Grupo de Oração Universitário, ou um GPP, que é o Grupo de Partilha de Profissionais, online, às segundas-feiras. A primeira segunda-feira do mês, ela tem eventos online do MU. Caso vocês queiram conhecer e participar, eu sou suspeita, porque eu sempre participo desse grupo das segundas-feiras, primeiras segundas-feiras do mês, que é maravilhoso, gente. Estamos em unidade, estamos rezando, estamos pedindo o Espírito Santo. Então, se você quiser saber de mais opções, né, assim, mais informações, eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar no chat as redes sociais do MUR Campinas, tá? E também do MUR São Paulo, para que vocês possam acessar o Instagram, o Facebook, que lá a gente está colocando toda a programação, seja da Arquidiocese de Campinas e, no caso do MUR São Paulo também. Eu vi que tem mais um recado lá no YouTube. Se puderem colocar aí para mim, por favor. Beleza. Então, o Evane chegou, gente, tá tudo certo. Então, gostaria de chamá-lo para estar aqui conosco. Recording in progress. Ele é formado em engenharia elétrica, com especialização em análise de sistemas, e atualmente ele está coordenando o Ministério de Fé e Política da Arquidiocese de Campinas. Tem grande experiência aí dentro da renovação, também grande experiência a respeito desse assunto. E eu quero dar as boas-vindas a ele para estar junto aqui com a gente nesse momento. Ah, caiu? Oh, Deus! Gente, vamos interceder, porque esse evento aqui ele tem que acontecer. Amém? Ele tem que acontecer. O Evane caiu, ô dó. Mas já já ele volta. Então, vou pedir para vocês intercessão para que
Hoje já tivemos muitos intempéries para poder estar aqui ao vivo com vocês, né? Estamos em bastante oração, intercedendo, porque esse evento ele foi discernido há mais, vixe, acho que há uns 2 meses atrás, a gente sentiu no coração que era a vontade de Deus do MUR Campinas estar trazendo esse assunto para vocês. E tem acontecido muitos desafios para isso, mas a gente não perde a esperança, a gente não perde a fé de que, de fato, nós precisamos estar aqui, nesse momento, nesse horário, falando desse assunto. Eu queria dar uma olhada no chat do YouTube, o que é que o pessoal está comentando. Bernardo botou bem bonito, Goberacá, gente, que lindo. É isso mesmo, gente. O Goberacá, para quem não conhece, é o grupo de oração lá o grupo de oração mais antigo da Arquidiocese de Campinas. Ele fica lá na Unicamp, ele acontece toda terça-feira, a 12h20, numa sala lá na Faculdade de Engenharia Mecânica e Faculdade de Engenharia de Alimentos. Voltou, chegou! Aí, Evane! Oi, Isabela, tudo bem? Olá, boa noite, seja bem-vindo. Tá todo mundo Obrigado. vendo ele no YouTube? Tem como deixar eu e ele, assim, ao mesmo tempo na tela? Acho que fica melhor para o pessoal assistir. Volta lá no YouTube para a gente ver se está certo. Tá certo. Tá certo, né? Então, muito bem-vindo, Isabela, Evane, a esse obrigado. momento. Fico muito feliz de você estar aqui, né? Todo o MUR Campinas agradece o seu sim, a sua disponibilidade, estar com a gente aqui hoje à noite. E se você fica à vontade, já te apresentei, mas se você quiser falar alguma coisa, e aí daí a gente começa. Se quiser se apresentar, falar quanto tempo que você está atuando aí no Ministério de Fé e Política. Oi, Isabela, boa noite a você, boa noite a todos que nos veem, né, aí pelas mídias sociais. Eu que agradeço esse convite e essa confiança, né, essa oportunidade de poder estar conversando com vocês aqui um pouquinho. Bom, Isabela, meu nome é Evane, né, Evane Pereira Roberti, eu moro aqui em Campinas, hoje sou mineiro de nascimento, né, a gente para Campinas já em 2004. E já participava da Renovação Carismática desde 1997. Cheguei a coordenar aqui a Renovação Carismática Católica na Arquidiocese e mais ou menos há uns 4 anos eu estou no Ministério de Fé e Política aqui da Arquidiocese, né? Eu estava no Ministério, a Égida tinha me convidado anteriormente e o Leandro, essa gestão, me convidou a continuar no Ministério, né? E também participo aí do núcleo, né, do Ministério no Estado. Que bênção, coisa boa, muito bom. Saber que você é mineiro, eu não sabia. Coisa boa, sou fã da comida mineira, inclusive. Eu Então suspeito. vamos lá, Ivane. Eu queria começar esse bate-papo, né, com você hoje, abordando um ponto que a gente falou até na nossa divulgação, que é qual o nosso papel como cristãos na sociedade que a gente habita. Qual que é a nossa missão, vocação como cristãos? Certo. É muito oportuna e importante essa colocação, Isabela, porque nós cristãos temos um papel fundamental na construção da sociedade, na construção segundo os valores que nós acreditamos, né, para que haja unidade, para que haja paz, para que haja uma mudança realmente, né? Mas antes assim de eu entrar um pouco nessa questão, né, o porquê nós somos importantes, né? E o que acontece? Olha, eu queria entrar aqui num contexto. É o seguinte: nós vivemos hoje numa sociedade que, ao longo do tempo, e principalmente hoje, né, uma sociedade onde a técnica, de certa forma, impera, né, onde as mídias sociais hoje têm uma força muito grande, o imediatismo é muito forte, e isso vem amplificar uma situação que nós já vemos vivendo há um certo tempo, que é a situação da desconfiança, da individualidade e a situação que leva, né, a uma sociedade mais autoritária. Por que eu estou dizendo isso? Da forma como nós temos vivido hoje, nós temos vivido uma sociedade que está extremamente em relacionamentos superficiais, na sua grande maioria, né?
A gente mal, às vezes, conhece o vizinho que tem do lado, mal, as nossas relações de trabalho, muitas vezes, se dão naquilo que é estritamente necessário, né, na parte técnica, ou seja, nós mal conhecemos a pessoa que está ao nosso lado. E isso, às vezes, se aplica até nas nossas relações, né? Dentro da igreja, dentro de movimentos dentro da igreja. Né? Em muitos casos, não vou dizer que isso é uma situação unânime, mas é uma situação muito forte. As pessoas, normalmente, hoje, vivem uma desconfiança muito grande. Né? As pessoas chegam para as outras, e tanto assim, quando você oferece uma coisa muito boa, algo assim que é extremamente interessante para alguém, a pessoa já logo pensa, opa, o que ele está querendo comigo? O que ele quer ganhar com isso? Né? Normalmente é uma coisa que vem no nosso pensamento. Hoje você vê assim as empresas para se relacionarem com as outras, os contratos de relações empresariais, eles trazem em si tantas cláusulas de proteção que nos assusta que há pouco tempo atrás, né, a gente chega a duvidar que as pessoas faziam negócios no fio do bigode, né? Ou seja, a pessoa dava a sua palavra e aquilo bastava para que algo, né, pudesse acontecer e se manter aquela palavra dada. Hoje em dia são tantas relações difíceis porque as pessoas desconfiam das outras. Nós estamos vivendo uma situação onde às vezes a gente não, passa a não se conhecer a si mesmo. Né? A nós mesmos, eu passo a não me conhecer na medida que, para eu me conhecer como pessoa perfeitamente, eu preciso dos outros. Porque eu não consigo ver o que está aqui atrás da minha cabeça, o que está nas minhas costas. E da mesma forma, tem muita coisa sobre mim que eu conheço, mas tem muita coisa que eu não conheço, mas que aqueles que estão em volta de mim percebem. E eu não percebo. Né? Na minha fala, no meu jeito de abordar as coisas, uma série de coisas. E eu preciso que alguém me fale para que eu reconheça em mim aquela atitude, aquela forma de ser, né? Ou aquilo pode ser um talento que deva ser trabalhado para ajudar mais ainda as pessoas, ou pode ser, né, uma limitação, uma restrição, ou mesmo uma falha que precisa ser corrigida. Mas isso fica, às vezes, nas conversinhas de bastidores, né? Por trás, na hora que a pessoa sai. E nunca isso é falado às claras, nunca é contado para o outro, com a intenção, né, daquilo que a gente chama no nosso meio de uma correção fraterna. Por quê? Porque as pessoas não confiam mais umas nas outras. Não confiam. Nós estamos vivendo uma situação assim na sociedade muito grande. E quando a gente entra com essa mídia social, com todo esse trabalho, onde você, né, cria lá uma imagem sua no Facebook ou onde seja, no Instagram, né, e só põe alegria, só põe coisas, mas por trás ninguém está sabendo o que está acontecendo com você. Quantas vezes a gente chega perto de uma pessoa, né, e simplesmente por perguntar a ela assim, olha, como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Está tudo bem? E a pessoa às vezes desaba a chorar, desaba ali na sua frente. Por quê? Porque ninguém hoje conhece ninguém, ninguém entra na intimidade de ninguém, né? Todo um fechamento. Isso está nos levando a um isolamento muito grande. Esse isolamento nos faz perder a capacidade de diálogo com o outro, a capacidade de argumentar com as pessoas aquilo que nós pensamos e acreditamos, levar os nossos pensamentos com argumentos consistentes e objetivos, e nós perdemos essa capacidade porque nós não exercitamos isso, nós nos fechamos e tentamos buscar as soluções dentro de nós mesmos. Então, nos fecharmos para essa realidade dos relacionamentos com as pessoas, isso acaba também nos levando em momentos onde nós precisamos discutir e decidir sobre coisas que são comuns a nós, seja aqui num condomínio, seja num bairro, seja numa cidade, seja num diretório acadêmico, seja onde for, o que é de interesse nosso, nós simplesmente nos fechamos e tentamos impor as nossas ideias. Por quê? Porque eu desconfio do outro. Se eu desconfio de você, Isabela, como é que eu vou poder me abrir com você, ser sincero e tentar expor minhas ideias e também como que eu vou querer te ouvir de coração aberto, né? Se eu não confio em você. Então eu vou estar sempre desconfiado daquilo que você está fazendo. Ah, ela está querendo puxar a sardinha para o lado dela, a brasa da sardinha dela, né? Ou seja, são coisas Ou ela que está fazendo alguma coisa para poder, de interesse próprio, né? Está se interesse aproximando de próprio. mim por Então, interesse próprio. exatamente.
Então, nós estamos criando coisas e fica até aquele ditado popular, quando a esmola é demais, até o santo desconfia, né? O santo Então, desconfia. a gente fica acreditando que isso é uma verdade e, na realidade, nós estamos perdendo, nós estamos ensinando para as outras pessoas aqui a sempre desconfiar dos outros, principalmente as crianças, né? Falar, meu filho, apareceu alguém aqui muito bom, muito generoso, querendo te ajudar, desconfia dessa pessoa, né? Mas isso aí nós estamos falando o seguinte, ninguém presta, então. A sociedade está complicada, como é que está isso? E é dentro desse cenário que afeta em todo sentido as nossas relações, e isso prejudica muito porque nós não conseguimos viver na sociedade sem confiar nos outros, né? Nós dependemos, eu para confiar para eu dirigir, eu dependo das pessoas, né? Que eu, ao ter um sinal verde aberto para mim numa rua, a certeza de que o sinal está vermelho para o outro, ele vai respeitar. Eu ir no médico e saber que o médico, né, é alguém que estudou e que está preparado para me atender, vai me dar um diagnóstico, uma medicação. Eu não entendo nada, mas vou tomar, porque acredito que aquilo vai fazer um bem e vai me restaurar a minha saúde. Né? E assim, na alimentação, no restaurante, você entra aí no restaurante da universidade ou aqui na cidade, em qualquer lugar que seja, você tem que acreditar que as pessoas prepararam aquela refeição, confiar naquilo que aconteceu, porque senão você não vai almoçar, né? Você não vai comer daquela comida. Então, assim, nós precisamos uns dos outros e dependemos, mas nós vivemos como se isso não fosse uma verdade. E aí é que eu entro o papel fundamental nosso cristão, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele escolheu aqueles que iriam estar com ele, principalmente aqueles que estariam mais próximos, né, os apóstolos, aqueles ali, ele trouxe as pessoas para perto dele. E olha que não foi fácil, não. E ele vivia em comunidade, né? Vivia em Desde o comunidade. começo, Jesus trouxe essa importância da 24 horas comunidade. por dia, né? E olha que muitas vezes ele bateu cabeça com esse pessoal aí, né? Porque os caras às vezes duvidavam, não acreditavam, não sei, né? E entravam em conflito com Jesus, né? Ou seja, é uma sociedade onde o conflito existe, e aqui eu falo conflito, não o conflito violento, não o conflito armado, não nesse sentido, mas o conflito de ideias, né? Nós somos pessoas, por exemplo, eu estou falando aqui, eu sou mineiro, vivo em São Paulo, você é uma lagoana ou uma sergipana, né? E Um vive pouco dos aqui, dois. isso, e que estuda aqui em Campinas também. Ou seja, somos pessoas que viemos de famílias diferentes, de culturas com algumas diferenças, com uma série de valores, apesar de termos algo em comum, que é a nossa cultura religiosa, o catolicismo, que nos ensina, nos dá vários valores comuns, mas nós somos diferentes, né? A nossa idade é diferente, vivemos em momentos diferentes, então nós temos, com certeza, ideias e sugestões, pontos de vista, de acordo com os vários aspectos da sociedade, diferentes. Agora, se eu não estiver disposto ou aberto a dialogar com você para entender o seu ponto de vista e você é aberta para entender o meu ponto de vista, nós nunca vamos ter um diálogo e nunca vamos poder construir devidamente o bem comum, construir uma civilização do amor, construir a caridade na sociedade, né? Porque o excesso de desconfiança gera medo também, né? Gera medo. Por isso que as pessoas hoje também vivem com medo, e o medo é um sentimento que pode paralisar o ser humano, inclusive. Isso impede da gente se relacionar uns com os outros. Agora, nós que temos a graça, né, de sermos batizados em Jesus Cristo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Igreja Católica, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo sabendo que estava um caos aqui embaixo, né, deu a sua vida, e não é pouco, né, é tudo, deu a vida dele por nós quem? Nós que vamos completamente ao contrário das coisas que ele pede, né? A nossa infidelidade, muitas vezes, perdoada por graça dele o tempo todo, mas isso faz com que a gente viva, né? No nosso mundinho. Nós cristãos hoje, quando a igreja pede que nós devemos ser uma igreja em saída, o papel nosso de cristãos católicos leigos é estar na sociedade, estar onde nós estivermos e ali vivermos o evangelho. Porque não vai ser com palavras, não vai ser com discursos, que a maioria das pessoas vão se voltar a escutar o evangelho ou considerar o evangelho. Vai ser simplesmente pelo testemunho de vida. E esse testemunho de vida, ele precisa acontecer. E muitas vezes, como no tempo, né, dos primeiros cristãos, nós vamos passar por martírios, né? Talvez martírios a conta-gotas, né? É uma acusação daqui, é uma ridicularização dali, é uma humilhação de lá, é uma contrariedade, é uma não promoção, ou é um isolamento, é um patrulhamento, é um cancelamento, é uma série de coisas. Por quê? Pela nossa fé.
Mas é interessante que, na minha experiência de vida que eu tenho visto, Isabela, é que as pessoas, na medida que vivenciam, testemunham aquilo que elas são, de fato, né, vivem a fé que acreditam, o testemunho no dia a dia, aqueles que ridicularizam, quando se vê em situação de dificuldade, se voltam exatamente para aquelas que elas estavam ridicularizando. Porque elas veem ali, né, uma firmeza, veem ali uma certeza, veem ali uma luz que pode nos levar. Né? Eu E vejo, alguém que Isabela, elas podem confiar. confiar, porque é É isso que eu verdadeiro. acho interessante. É verdadeiro. Exato. Eu queria, inclusive, né, tem uma passagem que fala aqui em Romanos 12, né, em Romanos 12, 2, ela diz assim, é muito interessante com essa realidade da participação do cristão na sociedade. Ele fala desse jeito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais discernir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Eu acho essa passagem assim uma ordem, né? Um chamado muito forte, porque ela nos diz, em primeiro lugar, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, o que nós vemos na nossa realidade do dia a dia, essa desconfiança, esse cenário, né, das pessoas divididas, o conflito que existe, em vez de ser resolvido pelo diálogo, está sendo resolvido pela guerra, rachando a sociedade no meio, né, criando aí os antagonismos, criando assim um, uma não é radicalismo, não, é um extremismo mesmo, né, tão grande que não há possibilidade. Como é que você vai construir uma sociedade? Como é que você vai desenvolver o bem comum se as partes não se conversam, não se dialogam, ou é do meu jeito ou não é, né, e cada um Ou do não lado? é? Então, assim, mesmo seja na Até paulada, dentro de casa, né? até dentro de Dentro de casa você vê casa. isso, A né? desconfiança já começa ali no berço da casa. Né? Tem gente que não Exatamente. se fala, tem E aí, e familiar que não aí se fala. E aí, Isabela, é que Jesus nos chama a essa realidade aqui. Não vos conformeis com isso. Não vos conformeis com essa realidade do mundo que divide, do mundo que desconfia, do mundo que não perdoa, do mundo que não quer unidade, do mundo que não quer buscar o bem comum, do mundo que é o bem do ser humano. Né? Nessa realidade, ele fala assim, não vos conformeis com isso. Mas é interessante, é a sugestão que ele dá. Ele não diz assim, então vocês busquem transformar o mundo, vocês mudem as estruturas aqui. Não, ele não fala nada disso. Ele diz assim, mas transformai-vos. Ele nos chama a uma transformação interior, uma transformação em nós. Uma transformação interior que nos leve, né, a refletir no nosso agir, na nossa forma de se colocar nas coisas, na nossa forma de decidir, algo diferente daquilo que o mundo está apresentando, né? Ou seja, mude a sua mente, como ele diz na palavra aqui. Você faça uma renovação da sua mente em cima de quê? Em cima daquele que é a verdade, daquele que é a vida, daquele que é o caminho. E todo o exemplo de amor, de caridade que Jesus nos ensinou. Então, quando nós cristãos somos chamados a isso, a nos transformarmos, nós passamos aí, então, a não pensar, tem que mudar o meu irmão, tem que mudar meu pai, tem que mudar minha mãe, tem que mudar meu colega de trabalho, é meu chefe que tem que mudar, é fulano que tem que mudar. Não, não é nenhum deles que tem que mudar em primeiro lugar. Quem tem que mudar sou eu. Eu preciso me transformar. É através do meu testemunho, como dizia São João, São Paulo Acho VI, que São Francisco. Ah, Evangelho Nutiandi, ele disse que, né, que, em resumo, que no Evangelho Nutiandi, ele diz assim, olha, é pelos testemunhos que as pessoas vão acreditar em você. Aí sim, quando as pessoas verem, pelo seu agir, quem você é, a coerência de vida, você vive junto com um colega de trabalho, vocês recebem o mesmo salário, vocês têm família, têm filhos, e vocês têm que tratar da família, cuidar dos filhos, e o cara está reclamando, o salário não dá, é uma miséria, aquilo ali não sei o quê, papapá, filho, e ele olha para você e está te vendo sorrindo, está te vendo, e ele sabe que você tem problema em casa, sabe que seu filho adoece, sabe que você tem, né? Mas ele está te vendo sempre com amor, sempre buscando, tentando ajudar o outro no trabalho, tentando realizar aquelas coisas, o colega, ele vai falar, cara, vem cá, você não tem problema não? Você tem alguma coisa? O que é? Não, não tenho, eu tenho minhas vidas, eu tenho as minhas coisas a cuidar. Eu estou vendo você sempre alegre, sempre rindo, o que é? Ah, mas isso é porque eu tenho alguém, eu tenho uma esperança, né, que vai além de tudo isso aqui. Eu tenho Jesus Cristo na minha vida que morreu por mim e me garante
né, pelo Espírito Santo que me foi dado, uma esperança nova, um realizar novo, uma providência na minha vida, um amor que esse mundo não vai me dar, mas que ele me dá. Por isso a minha alegria. Aí a pessoa vai acreditar porque ela está vendo você agir daquela forma. Ela está Tá vendo vendo que é você agir daquele possível jeito. dentro da Exatamente. realidade dela. É engraçado, porque eu vivi exatamente essa experiência, né? Lá Hum. no laboratório, lá na Unicamp, na época eu fazia mestrado, e aí um colega de sala, a gente estava até na Copa, né? Ele ficou em outra sala, na verdade, a gente só se via nos corredores. Aí esse dele parou e falou, nossa, toda vez que eu vejo essa menina, ela tá rindo. Eu falo, nossa, mas eu tenho meus momentos de dificuldade também, mas eu sou feliz, né? Porque eu participo do grupo de oração universitário. Olha aí. Falei, se você quiser ir, você vai, porque é através deles que eu consigo trazer essa esperança, né? Esse sorriso, essa alegria, né? Mudando primeiro a mim mesma, né? Fazendo feliz a mim mesma, fazendo bem a mim mesma, e a partir disso a gente passa para os outros. Uhum. Sem a gente perceber. Eu fiquei levando Isabela, um susto, eu falei, nossa, sério? e isso é interessante, Isabela, porque isso é um chamado também, né, uma convocação que o Senhor nos faz. Né? Lá em Lucas 8,16, né, ele diz assim para nós: olha bem, ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha ou colocá-la debaixo de uma posta, debaixo de uma cama. Ela é posta no candeeiro para que os que entram vejam a luz. Né? Então, assim, às vezes nós católicos nos colocamos tímidos na sociedade. Ah, não, eu não posso achar, né, que eu sou o melhor. Não! Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Você foi feito para brilhar e realizar as obras de Deus, fazer a mão no meio das pessoas. E que essa obra seja um sorriso, sabe? Seja uma expressão de alegria, seja um agradecimento, seja uma ação na hora da refeição de gratidão, seja a sua postura em ajudar o outro e se colocar, né, como diz lá em Filipenses também 2, que ele, né, ele nos diz, né, São Paulo nos diz assim, considerai sempre o outro mais do que você. Então, quando nós Uhum. realizamos esse papel na sociedade, quando nós nos envolvemos isso em toda a situação de trabalho, nos grupos de discussões nossas, nos nossos laboratórios, nos nossos empregos, nas nossas casas, nos nossos movimentos religiosos, quando nós nos colocamos dessa forma, né, o próprio clima começa a mudar. As pessoas, às vezes, no começo podem fazer uma chacota, mas depois começam a ver que é sério, né? E que elas É, também querem seguir aquilo dali. Então, transformar o mundo passa por transformar a si mesmo. E uma vez que você começa a ser transformado, você tem que manifestar isso como luz, porque você tem que ser luz para os outros. Não porque eu tenho a luz, né? Sou a luz, melhor dizendo, mas porque a luz de Cristo vive em mim, a luz do Espírito Santo vive em mim, e ela precisa ser mostrada ao mundo. Porque o mundo está perdendo a esperança, Isabela. Quantas pessoas entrando em depressão, quantas pessoas entrando em problemas. E aí, quando nós vamos discutir problemas que não são só pessoais, mas são problemas ditos da comunidade, né, aqueles que é comum a todos, nós não temos espaço para discutir, ninguém confia em ninguém, ninguém quer ouvir ninguém. Por quê? Porque nós não damos um testemunho da verdade, nós não damos um testemunho que leve as pessoas a confiar em nós e aprender uns a confiar nos outros. Né? Vivendo a verdade, Isabela, a verdade, basta isso. Comece a viver basta a isso. verdade e a caridade. Sabe? Viva a verdade. Não minta. Porque quando você vive a verdade, as pessoas podem até discordar de você do ponto de vista delas. Mas elas vão saber que aquilo que você está falando é realmente o que você pensa. Porque você é coerente naquilo Uhum. que você faz. Né? E hoje em dia as Sim. pessoas falam uma coisa e fazem outra. É um discurso bonito, mas na prática É, não aquela fecha. coisa, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu falei, gente, isso aí Exatamente. destrói Então, as outras nós, pessoas, destrói a você mesmo. E uma exatamente, coisa que eu nós, queria até comentar é essa luz de Cristo que brilha em nós. É importante a gente falar isso, porque tem gente que fala, não, mas eu não sou uma pessoa boa, né? Eu não tenho jeito, eu tenho inclinações, eu sou ignorante, eu fiz isso, fiz aquele erro, fiz aquilo. Não, gente, a transformação vem a partir da vivência do Evangelho. E o Senhor nos transforma mesmo, independente do que você seja, se você não é uma pessoa boa, se você acha que nunca fez nada de útil, se você acha que fez muitos erros, o Senhor transforma. Né? Viva a sua fé como cristão e a luz de Cristo vai brilhar em você. A força não vem da gente. A gente não é exatamente. autossuficiente. Ô, E a partir Isabela, disso, nós essa conseguimos colocação, atuar na sociedade.
Essa colocação sua é muito boa, porque é o seguinte, uma água, né, canalizada para dentro de uma casa, por exemplo, com a torneira, ela sai e abastece a quem for necessário. Ela não olha se a torneira é de plástico, se o cano é de plástico, se o cano é de ferro, se o cano é sei lá do que, se está enferrujado, se não está, se a torneira é de cobre, se é de ouro, se é de prata. A água sai e faz e realiza o papel dela, sabe? E às vezes, eu escutei isso uma vez, de um político até, ele falando assim, olha, Evane, às vezes, quando Deus realiza coisas em nós, né, coisas muito boas e tudo, e a gente, né, se sente ali agraciado com aquilo, e às vezes a gente, né, Deus te deu um talento de falar, ou Deus te deu um talento sei lá, um talento qualquer, você desenvolver, um dom qualquer, natural que seja, mas você acha que é você. Então aí vem a vaidade. Então, poxa, mas você é bom nisso, mas você sabe fazer aquilo? Aí vem a vaidade. Né? E você sabe que o demônio foi para o inferno, não foi por causa de sexo desregrado, não foi por causa de droga, não foi por causa de roubo de dinheiro, nada. Foi por vaidade e soberba. Né? Foi por causa dessas coisas. E a gente, às vezes, se enche da vaidade. Mas acontece uma coisa, Isabela, que quando a gente também se vê limitado, e a gente começa a colocar isso, essa pessoa me disse uma vez, esse político falou assim, olha, Mani, isso também é vaidade. Porque você queria estar bem para poder deixar Deus manifestar. Mas quem disse que Deus falou isso? Deus quer manifestar. Jesus falou assim, eu vim para aqueles que são doentes, eu vim pelos pecadores, assim como o médico vem para os pobres. Então as pessoas às vezes querem sabe, eu não posso, eu não tenho isso. Deixa Deus agir, manifeste o que você tem já. O resto Deus vai curando, vai consertando com o tempo. As pessoas mesmo vão te ajudar a consertar. Vão falar, você faz isso, mas daquilo ali você não é bom. Aí você já falou, puxa, eu preciso melhorar naquilo. Né? Mas se você tem uma vaidade tão grande de achar que você não é, né? É você quem tinha que estar bom, bem, para Deus realizar. Eu já tenho que ser perfeito, né? Eu já tenho que ser autossuficiente, eu já tenho que manifestar bondade, eu já tenho que manifestar talentos inúmeros e etc e tal. Eu mesmo faço doutorado, né? Já tenho que estar no doutorado, fazendo a pesquisa perfeitamente. Não, Deus está me capacitando nesse caminho. Eu descobri o quanto que eu preciso mais ainda dele, né? Porque a fé também ela dá sentido à minha razão, à nossa razão. Então, assim, nossa, perfeita essa colocação. É um assunto que eu nem imaginei que a gente ia chegar no bate-papo de hoje. E se achar querer ser perfeito é uma vaidade, né? Achar que deveria já estar bem, né? E se colocar limitações, se sentir mal, né? Se culpar porque ainda não é perfeito em certas coisas. Não, você só tem que parar para pensar e deixar falar, Deus, age em mim nessa área da minha vida, se for da tua vontade. Isso. E pronto, e viva e a ele vai verdade. direcionando. Vivendo a verdade, Deus vai agir, vai transformando aos poucos. E uma coisa que eu descobri, sabe, Isabela? Às vezes a gente passa humilhação por coisas que a gente... o sujeito falou de mim isso, falou aquilo, porque eu estou perfeito. Eu já descobri o seguinte, que humilhação é uma graça enorme que Deus nos dá. É uma bênção que Deus nos dá quando você passa por humilhação. Sabe por quê? Porque quando você é humilhado, se você, tudo bem, a pessoa te humilhou e você, aquilo não te afetou, tá ótimo. Agora, se te afetou, você ficou contrariado, opa, tinha uma vaidade escondida dentro de você que você não sabia e que mostrou as caras naquela hora. Aí é a hora de você combater aquela vaidade. Então, por isso que eu falo que humilhação, meu irmão, você passou por humilhação, dá glória a Deus, porque você descobriu algo dentro de você que ainda não está curado, não está entregue a Jesus perfeitamente e que precisa ser curado. Então, você entrega aquilo. Então, faça simplesmente, deixa Deus agir do jeito que Ele quer agir com você. Não interessa como você está. Né? Deus usou até mula para falar com Balaão. Quer dizer, usou Ciro, que era um pagão, para poder libertar, né, o povo lá do Então, o que eu Moisés, que era gagagago, né? Para falar com o povo. Tá cheio de coisa. Então, assim, nossa, Deus não escolhe os perfeitos, na verdade, nem tem como, né? Porque só Ele é perfeito. E a partir disso, gente, até linkando, né, respondendo a primeira pergunta que a gente fez hoje na live, né, qual o nosso papel como cristãos na sociedade, é justamente levar a esperança, né? O nosso papel como cristãos é viver a verdade no meio onde nós vivemos, seja dentro de casa, seja dentro de casa não, em todos os meios, e isso vai afetar, né? Isso vai trazer frutos para a sociedade, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu condomínio, no seu pensionado, na sua kitnet, no seu laboratório, no seu ambiente de trabalho. Então, nosso papel como cristãos é viver a verdade primeiramente, ou seja, viver a palavra de Deus, né? Deixar Deus transformar a nossa vida, e a partir disso nós vamos refletir essa luz,
né? E no nosso papel como cristão é primeiro ser cristão de verdade, né? Ser cristão verdadeiramente. E, vamos dizer assim, automaticamente, né? Espontaneamente, o Senhor ele vai brilhar na nossa face. Nós vamos conseguir levar a verdade para as pessoas. E isso gera confiança. Isso gera confiança entre as pessoas que convivem conosco. Isso fortalece e constrói, de fato, a verdadeira comunidade. Eu não vou falar nem sociedade, vou falar comunidade, aquilo que é comum. Porque isso, a confiança, ela traz essa união entre as pessoas. E Você a gera partir disso, Evânia, fraternidade, a né, partir Jana? fraternidade, exatamente, união. E a partir disso tudo, eu queria que você explicasse, então, Evânia, o que é política, então, né? Bom, O que é? A gente falou um pouco da fé, vamos falar agora da política. ok. Bom, a política é uma realidade interessante, né? Como você estava comentando aí, a confiança nos leva a uma fraternidade, a olhar o outro, né? Como irmão, a aceitar o outro na sociedade como uma pessoa que tem a mesma dignidade que eu. E eu preciso respeitá-la e ajudá-la a ser melhor do que ela é, né? Isso faz com que haja um diálogo, com que a gente busque o bem comum, com que a gente busque aquilo que é comum, fica mais fácil a solução nesse sentido. Então, vamos voltar àquela questão do conflito. Como nós somos únicos e irrepetíveis, né? Deus nos fez únicos e jogou a forma fora, não tem ninguém igual nesse mundo. Né? Haja visto aí as nossas digitais, nossa íris, ou seja, a É biometria verdade. está aí, né? Sendo utilizada exatamente porque nós somos únicos e irrepetíveis, não vai ter ninguém igual a gente. Essa é uma verdade. Deus nos quis assim. E dessa forma, nós vamos ter pontos de vista diferentes, nós vamos ter ideias para soluções de problemas de forma diferente, vamos ter uma série de coisas que cada um de nós vai poder olhar, né, e refletir. E essas coisas, né, podem ser partes de uma verdade que precisa ser unida para poder se ver o todo, se ver a verdade por completo sobre uma determinada situação. Não só sobre um ângulo, sobre um ponto de vista, mas sobre vários aspectos você conseguir enxergar, chegar o mais próximo da verdade como um todo, né? Daquilo ali. Então, é o seguinte, quando você tem um conflito, e isso existe o tempo todo aqui dentro de casa, né? A gente tem, eu quero fazer um almoço ali, eu quero fazer uma costelinha de porco frita, minha filha não come porco, pai, não faz hoje e tal. Então, a gente tem que fazer ali, hoje vamos fazer uma costelinha de porco, você come o ovo ali, amanhã a gente faz o que você quer. Ou seja, é tudo negociado, é tudo conversado, né? É sempre Dialogado. algo. Por quê? Porque se você dialoga, você vai compreender o outro vai te compreender, e vocês vão chegar a um ponto que vai falar: olha, hoje, no cenário que nós estamos, né, no dia frio que está hoje, tal, a gente comer isso vai ficar melhor. Você, com argumentos e tudo, vai chegar. Na outra semana, o cenário é outro, as pessoas são as mesmas, tudo, mas você falou: opa, peraí, hoje está um calor, nós vamos comer aqui uma outra coisa, e aquilo que te agrada faz mais sentido hoje, né? Então, as soluções, elas são para um determinado momento, né, que seja para o bem comum, para tudo, ou então você vai chegar numa solução intermediária. Olha, eu não vou comer nem o ovo e nem a frango, não vou comer um frango. Você gosta também? Então tá bom, vamos chegar também para mim, hoje nós vamos abrir isso aí, um dia especial, nós vamos comer o frango. Então, assim, isso falando dentro de casa, falando da família, falando de algo no trabalho, né? Às vezes é mais fácil, mas quando você diz isso, fala assim: poxa, mas e na política, como é que funciona isso? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: é, no ambiente político, né, político partidário, esse ambiente que está aí, nós temos lá aqueles políticos eleitos, né? E a gente às vezes observa, né, aí hoje na televisão, na internet, em vários lugares, discussões ferrenhas, brigas mesmo, né, interesses pessoais envolvidos, muitas coisas nesse sentido, que às vezes chega a sair faísca mesmo, né, ali entre eles, né? E a gente fica pensando: mas espera aí, como é que é isso, né? E o bem comum, como fica nessa situação aí? Olha, se para dentro de casa o diálogo é a solução, né? Para um ambiente desse, nós pensamos: poxa, mas quem são essas pessoas? São piores do que nós? Como é que elas chegaram lá? Essas pessoas não vieram de Marte, não vieram de Saturno, elas não vieram de outra galáxia, outra dimensão, nem dos Estados Unidos, nem da Europa, nem da África. Elas vieram daqui, vieram das nossas casas, das nossas famílias, jogaram bola aqui no meu campinho que a gente jogou bola, estudou nas mesmas escolas que a gente, frequentou igrejas, ou seja, pessoas que estavam aqui, que um dia entraram na vida pública, né, fruto, e o que elas foram viver lá? Aquilo que se vive na nossa sociedade aqui: a desconfiança, né, o individualismo, buscando os próprios interesses, né, o autoritarismo, querendo impor suas ideias, só que isso numa dimensão onde o poder é muito grande, né,
E as questões financeiras que rolam também são. Então, isso cria, e a mídia está em cima, então isso cria um cenário de guerra, né? De combate que a E o gente vê, que impacto assusta, da decisão deles é muito e grande. é muito grande. Então, isso A gente, cria às vezes, se está no diálogo em casa, né? Se você não, você está sendo autoritário e tal, os impactos vai ser na sua casa, né? Que na não vai sua ser, casa. não vão ser E positivos. alguém pode chamar Nesse, atenção na hora, inclusive, né? exatamente. Você Mas deu um exemplo ali, ótimo de comida, porque aqui em casa é exatamente isso que acontece. então, Porque eu não como carne todo dia, meu irmão não gosta de atum, e minha mãe está com então vontade de comer, sei lá, bife, então tem que é, equilibrar. e como que você equilibra isso? Né? É diálogo, é conversa, é um jeito de achar, né? A Exatamente. receita está ali, vocês têm que trabalhar. E isso, quando a gente está trabalhando isso a nível de política, a solução, o remédio, o mecanismo para que se resolver isso na sociedade, na busca do comum, chama-se política. A política é quando você está em busca de algo que vai ser o bem, né, para todos, aquilo que é o melhor para todos, e você vai colocar o seu ponto de vista, o que você está fazendo, e às vezes abrindo mão, inclusive, de coisas suas, né? De coisas suas, porque nesse aspecto é muito importante, porque quando você entra para a política, você não entra numa política para ter direitos, você entra na política para ter deveres, porque o seu dever é buscar o bem comum. O seu dever é realizar a paz no conflito da sociedade. Fazer com que, na solução dos conflitos, não fique só um lado ganhando e outro perdendo. É você buscar a solução do bem comum. Porque hoje, quem toma uma decisão de resolver conflito, um lado perde, outro lado ganha, é a justiça. Né? E não estou falando aqui que a justiça está errada, é porque ela realmente tem que. Ela chega um conflito diante dela, quem que é dono desse terreno aqui? Ou é o José ou é o Antônio. Não tem confusão, ela vai analisar ali os fatos, buscar a verdade, em cima da verdade, tomar uma decisão. Né? É isso aqui, é do Antônio o terreno, não é do outro. Então, a pessoa, um vai perder, outro vai ganhar. Né? Então, assim, a justiça ela tem o mérito de resolver o conflito, mas não deixa todo mundo feliz. Ou seja, não é papel dela, na realidade, trazer o bem comum. Né? Ela vai resolver o conflito. É o papel da política, sim, buscar o bem comum, porque só a política, né, ela vai abrir mão. Por exemplo, o cara, o terreno é do Antônio, não é do José, aí o Antônio pode falar, ô José, vem cá, nós somos conhecidos há muito tempo, a gente está vivendo aqui junto há muito tempo, né? A gente se conhece, somos amigos, e agora a gente teve que resolver a situação. Eu acabei ganhando terreno, mas, olha bem, estou vendo que você está desabrigado, você vai morar na rua, né? Nós meávamos o terreno, agora eu vi que o terreno é meu mesmo. Eu vou fazer o seguinte: vou fazer uma edícula no fundo, e pequenininha lá, e você me paga um aluguel ali, e você pode viver lá, pode ser. Ou seja, eu tô abrindo mão de algo que é meu, né, um direito meu, para ele construir lá e viver ali, de repente, com aluguel simbólico, que seja. Ou seja, ali eu estou tentando construir uma solução que não depende da política, da justiça, mas depende da caridade, de buscar o bem do outro, de fazer com que o outro também tenha uma oportunidade a partir de algo que era meu, que eu estou abrindo mão. E não tirar do outro de A e dar para B, mas tirar do que é meu e dar para o outro. Né? Então, isso é o papel da política, é buscar soluções através do diálogo. E dentro da Igreja Católica é muito interessante, né? Porque a doutrina social da Igreja, né? E muita gente pensa que a Igreja Católica é alienada em relação à política, porque veem outras denominações aí envolvidas partidariamente, né? E a Igreja Católica, o próprio nome diz católica, né? É todo, é o homem todo e todos os homens, né? Ou Universal. seja, é a unidade. Então ela não pode tomar partido, porque ela vai se partir. Ela não dá esse testemunho de vida. É claro, ela vai, ela vai ser participar da verdade, não do erro, né? Ela não vai estar fazendo aí nada, nem estarei combinada, né, com nada que esteja levando ao erro, né? E aqui estou falando da igreja, né, que é o corpo de Cristo. Então, ele vai buscar o quê? O caminho da verdade. Agora, dentro da política, a igreja tem a doutrina social dela, que ela tem as preocupações dela e ela trata sobre isso. Inclusive, ela fala que a política, né, a política é a forma mais sublime de se fazer a caridade. Porque alguém que está com o poder fazer, né? Ou seja, está com o poder na mão, o poder fazer, numa dimensão muito grande,
Ali, numa boa decisão, ela pode praticar a caridade para muita gente, ou seja, levar o bem, levar muita gente à dignidade humana, que não estava na condição de desenvolver aquele papel, se sentir digna de viver, ela passar a ter uma condição de vida melhor, uma realidade da vida melhor. Então, a política, ela tem esse papel, e a política, por isso, ela dentro da igreja, a palavra que se equipara com a política é amor. Né? O amor é a caridade, é o que se equipara com a política. Nada se compara à capacidade de fazer a caridade como a política. Só que nós estamos vendo, o Papa Francisco, né, mais recente, o Papa Bento já tinha comentado algo a respeito, o Papa João Paulo II também, o Papa Francisco falou, né, que a política é caridade, a política é amor. Se a política está do jeito que está, é porque os homens, os cristãos, não estão se envolvendo com a política. Não estão se envolvendo com a política. Isso tem vídeo dele aí na internet. Né? Eu já vi, é bem As legal. pessoas simplesmente querem lavar as mãos. Eu estou aqui no meu cantinho, não vou me envolver, não vou fazer. Mas que é isso, gente? Se nós queremos que a humanidade seja salva, a exemplo de Jesus Cristo, olha bem, nós, quando fomos batizados, nós somos enxertados no corpo de Cristo. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo foi dado em oferta para a nossa salvação. Então, nós temos que viver essa realidade, ser oferta para a salvação dos outros. E a política é um campo muito rico para se realizar isso. Agora, quando você deixa que pessoas com interesses próprios, pessoais, e não com a busca do bem comum, não com o interesse de fazer a caridade, não com o interesse de desenvolver, né, plenamente o potencial que a política pode dar, de se fazer o amor e se levar a sociedade ao bem comum. Então, você está fazendo exatamente o que o inimigo quer. Deixar que aqueles que têm interesse pessoal tomem conta da política e façam da política o que está aí. Né, o que nós estamos vendo. Agora, por ver a política como está, por ver a política sendo vivida desta forma, nós não podemos acreditar que a política é isso. Né? Se você tem um médico que falhou com você, né, deu um diagnóstico errado, você vai parar de frequentar médico nas próximas doenças que você tem, porque alguém errou no passado? Se você vê ou não ir para mais nenhum, né? Nenhum. Tipo assim, não, nenhum médico é bom. Se você pega uma faca, né, ou alguém cortou o seu dedo com uma faca, né? Essa faca é ruim? Você vai parar de usar a faca porque a faca é ruim? Né? Não, você não vai mais usar a faca ali para cortar um pão, para cortar uma verdura, preparar uma carne, preparar uma boa refeição, porque a faca um dia fez um mal? Não, não foi a faca, foi quem usou a faca. Né? Então, a política é exatamente isso, ela é um meio, um ambiente organizado, onde, através do diálogo, onde, através dos vários pontos de vista, busca-se a solução de conflitos para que se ocorra o bem comum. Uma sociedade que tem vários pontos de vista para várias coisas e, portanto, está constantemente em conflito e precisa da política, precisa dessa ferramenta poderosa para realizar o bem comum. E ela espera, a política espera, que pessoas de bem peguem, né, tomem-na para poder realizar esse bem comum e não deixar que outros a usem para benefício próprio. Mas isso acontece porque nós não assumimos, nós não tomamos partido, né, de assumir aí. Agora, a política tem as suas organizações, tem os seus métodos, né, que eles são constantemente ao longo da caminhada humana, né, da vivência, da experiência humana, eles vão sendo aperfeiçoados. Né? As formas de governo, né, o que é melhor, a representatividade. Então, tudo isso vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo e a participação, a representação, né, que nós temos é importante. Por exemplo, é uma coisa que no Brasil eu vejo, aqui só como tipo de exemplo, nós vamos ter eleições agora recentemente. Nós temos eleições para cargos, né, majoritários aí, são os governos, né, e senadores, e temos também eleições para deputados e senadores, e temos para governadores e presidente. As pessoas dão um valor, uma discussão muito grande, e, é claro, também precisa discutir, não estou aqui relevando assim, a coisa, não, é importante que se discuta. Mas entram, às vezes, num estresse tão grande por causa de um governador, por causa do presidente da República. Olha, 93% do nosso orçamento hoje, do Brasil, né, 93% está comprometido, com verbas já carimbadas. Só tem ali 7% de margem para, seja A ou B, que entre do governo, realizar. Então, nós estamos com um problema a ser resolvido. E quem vai resolver esse problema? O Legislativo. É o Congresso que vai trabalhar numa revisão de orçamento, que precisa trabalhar nisso para poder desafogar a situação e haver realmente investimentos na medida que seja necessário, ações de governo
na área de saúde, educação, em várias áreas. Mas as pessoas não sabem disso. E fica achando que fica aí brigando, se matando, famílias divididas, achando que se entrar A ou B vai fazer uma diferença tremenda. Não estou entrando em mérito de ideologias aqui, tá? Não estou entrando nesse mérito. Estou entrando em mérito de gestão. Então, só nesse aspecto, ao passo que os deputados que vão fazer leis, né, que vão definir orçamentos, vão fazer leis que vão definir a nossa conduta dentro da área de educação, dentro da área de saúde. E essas leis vão afetar a mim, a você, vão afetar as pessoas que não votam, vão afetar as pessoas que não nasceram, que vão nascer ainda. Então, e a gente simplesmente cata um papelzinho e vota num deputado. E depois, na hora que vem a consequência, a gente reclama. Ah, esse deputado e tal, nunca mais vota nesse, vou votar em outro. Mas vou votar em outro da mesma forma. Sem pensar, sem avaliar, poxa, quem é essa pessoa, qual a competência, qual é a vida dela, onde, em que grupo ela está inserida político, como é que esse pessoal trabalha, né? O que eles pensam, como é que eles estão agindo, como estão vivendo, né? Então, assim, é uma preocupação que nós precisamos fazer, e principalmente, gente, olha, vereador, deputado e senador são cargos importantíssimos, ao meu ver, da maior importância, porque eles vão refletir, eles vão dar a linha mestra para que lado a coisa vai funcionar, de que lado e como. Eles colocam as balizas ali para definir aonde a coisa vai dar. Né? Um governo federal vai fazer obra, que amanhã cai, tem uns que começam, não terminam, né? Não vão entrar no mérito, uns façam as obras boas, começam e terminam. Vão ser obras boas, vão realizar, mas não vão afetar tanto os valores da nossa vida quanto afeta as decisões de senadores e deputados. Né? Então, um filho meu, um neto meu, que vai nascer agora em dezembro, uma neta, essa menina vai ser submetida à escolha que eu vou fazer agora em outubro. Ela já vai nascer em dezembro, submetida a valores que eu estou decidindo agora. Então, olha a responsabilidade de cada um de nós, quando deixa de votar ou quando vota. Né? Em fazer uma escolha dessa, só aí esse papel do nosso cidadão já é importantíssimo. Importantíssimo. Por isso que é importante. Nossa, agora você falou num ponto muito interessante, né? A gente não valoriza, muitas vezes, né? Não valoriza a escolha dos deputados e senadores, né? Não estou falando que todo mundo faz isso, mas é uma discussão que não é tão frequente como o cargo de presidência, por exemplo. E os deputados e senadores, eles são muito importantes, né? São a base de muita coisa, e os futuros presidentes, né? Quem sabe aí vão surgir a partir desses cargos. E eu quero aproveitar até para deixar uma inquietação nas pessoas, assim, né? Será que a gente sempre ouve muita frase, né? A política não é para mim, eu não gosto desse assunto, não me interesso por esse assunto. Eu era uma dessas pessoas, né? Mudei muito com relação a isso. Será mesmo que a política não é para você? Né? Será mesmo que a política ela não pertence à nossa vida? Será mesmo que a gente só deve se afastar e falar isso não é para mim? Não, como cristãos, hoje a gente está vendo que a política é sim para nós. E aqueles que se interessarem mais, quem sabe alguém que esteja aqui até se interesse pela questão eleitoral, né? A questão de se candidatar, quem sabe um dia. Isso não é impossível, não é de outro mundo, gente. Não é um assunto que a gente tem que fugir, né? Ou se não, não tem, o Brasil não tem solução, a política brasileira não tem solução. Ela tem. Mas essa solução tem que começar com cada um de nós, através da comunidade, através da busca da verdade, através da confiança uns nos outros e buscar o bem comum. Se você busca o bem comum na sua vida, na sua família, isso já vai, vamos dizer assim, plantar sementes para futuros políticos, né, que vão estar espelhados ali no seu exemplo do bem comum. Isso vai espalhando, porque de onde que vem os políticos que a gente vê, sejam eleitos ou os candidatos? Ele vem das nossas casas, ele vem da nossa comunidade, ele vem, né, como o Evandro falou, do nosso ambiente de trabalho, das universidades. Então, se a gente, é um trabalho assim, é base mesmo, né? Começar a buscar a verdade dentro de você, se conhecer, né? Fazendo um resumo aqui da live de hoje, a gente está chegando no final. Então, basicamente, hoje a gente falou da importância que o cristão tem na sociedade. Primeiramente, esse ser cristão precisa se conhecer, deixar a luz de Jesus transformar cada um de nós, deixar a verdade transformar as nossas mentes, e a partir disso a gente vai conseguir reluzir isso para as outras pessoas, o nosso exemplo de vida, a nossa coerência de vida, a nossa busca pela verdade, o nosso comportamento verdadeiro,
vai fazer com que as pessoas observem isso. E vai levar esperança a muitos lugares, vai levar confiança, vai levar comunidade, fraternidade. E essa é a importância do cristão na sociedade. E, como dizia Aristóteles, né, o homem é um animal político. E política é o quê? É a busca do bem comum através do diálogo. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de trazer o diálogo e solucionar conflitos. E essa busca do bem comum, essa vontade de buscar o bem comum, vem muito também do nosso ser cristão. Né? O ensinamento, nossa, muito forte que Jesus deixou para a gente, né? Buscar servir, buscar o outro, buscar o bem entre as pessoas, transformando-se primeiramente. Então, hoje é basicamente esse o conteúdo da nossa live. Já vamos encerrando por aqui. Queria agradecer muito a Ivane. Nossa, foi muito rico. Eu estou assim muito muito feliz com esse evento de hoje. Aprendi muito. Eu vou ler só agora. Temos um comentário aqui da Rita. Ela puxou aqui uma dúvida. Como é que eu posso fazer a minha parte durante o mandato dos políticos que eu votei e que foi eleito? Pois acredito que, em geral, votamos e depois não vivemos politicamente como cidadão. Legal, porque aí mostra, né, depois que eu votei com consciência, e agora, o que é que eu faço, né? É verdade. Olha, na verdade, essa resposta aí, assim, nós temos que viver um processo, como que ela chama mesmo? Desculpa. Rita, A Rita. Ô, Rita, obrigado aí pela pergunta, viu? Eu acho que o nosso tempo está esgotando, né? Mas eu só queria comentar o seguinte. Ô, Rita, essa vivência, né, o cidadão, o voto, ele vai vir porque a gente precisa de representantes, né? E nós teremos bons representantes em quem votar na medida que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Essa verdade, vivemos esses valores, vivemos darmos testemunha em todos os lugares que nós estivermos, no trabalho, em casa, onde estivermos, no comércio, nas relações, no trânsito, onde a gente buscar viver, principalmente nós como cristãos, né, que temos esse chamado a amar, né, o outro, vivenciar esse amor no dia a dia. Porque quando a gente faz isso, a gente produz uma transformação em nós que vai refletir na transformação no outro. Essa transformação dos outros vai levar a ter pessoas melhores e dentro delas alguém está vocacionado à política. E aí você vai poder escolher. Ela vai ter o trabalho dela na representação dela que está lá, né? E, é claro, você vai acompanhar o trabalho dela para ver se ela não está caindo no erro, né? Que, basicamente, esses representantes, principalmente, aí tem que avaliar, porque a conversa pode esticar muito, né? Mas acompanhar o trabalho delas para ver se está sendo coerente com aquilo que foi falado. Agora, o seu papel principal é continuar vivendo e testemunhando esses valores na sua vida, no seu lugar, porque ali você vai frutificar em outras pessoas. E ali do seu lado pode ter alguém que venha a ser um bom líder e venha a ser, quem sabe, com vocação, um bom político, mas precisou de ver em você, né, no seu agir, aqueles valores para poder despertar para aquilo. Então, isso é mais importante do que tudo. Fazer uma boa escolha, sim, e o acompanhar. Acompanha o seu candidato, veja como ele está agindo, se tem ou não tem valor. Hoje tem facilidade de comunicar com eles, né? Você pode ver, olha, discordar de votação de um candidato, a gente pode até discordar. Um candidato, por exemplo, deputado aqui em São Paulo, ele pode, para ser eleito, ele vai precisar de uns 100 mil votos, mais ou menos. Vou botar em aqui, de 80 a 100 mil votos. É impossível que os 80 mil que votaram nele pensem exatamente com ele e tomaria a mesma decisão que ele fosse tomar lá, né? Isso vai depender de informações que ele tenha, do que é aquele contexto que ele está enxergando, que a gente não está enxergando, uma série de coisas. Agora, o importante é, aquela pessoa agiu na hora que ela tomou a decisão, de boa fé, buscando o bem comum, pode até não ter sido a solução que eu queria, mas ela agiu dessa forma, era o melhor que ela pôde fazer, né, daquela forma? Sim, então ok. Agora não, ela buscou interesses pessoais, aí pronto, aí tem erro, aí tem problema. Então legal, você pode obrigada, acompanhar Ivane. isso. É verdade. E nós temos mais uma pergunta. Eu vou fazer só mais essa pergunta, né? Que nosso tempo aí já está. Ah, é um comentário. Ah, legal. O Matheus Marques falou assim: achei bem interessante terem discutido a questão de transformar-se a si mesmo. Faço até, né? Faço até alusão ao que diz Sócrates em Alcibíades. Gente, minha miopia não está muito boa, não. Alcibíades de Platão. Para ser um bom político, conheça a si mesmo. Fantástico, Matheus. Muito obrigado pela partilha.
Conhece a ti mesmo. Nossa, muito bem colocado, muito bem lembrado. Bem colocado, Matheus. Vamos começar a partir daí. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Quero deixar o convite para a semana que vem. Quarta-feira, às 7 horas, 19 horas. Estaremos aqui para mais o último dia do Seminário de Fé e Política. E lá nós vamos falar um pouco mais sobre ideologias políticas, partidos políticos, né? Como que nós podemos também atuar na política. E falar um pouco mais também da realidade na qual estamos inseridos. Então é isso, muito obrigada, Ivane, muito obrigada. Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez. Viu? Ai, maravilha, gente. Então fiquem com Deus, nos vemos na semana que vem e sigam aí o Murcão nas redes sociais. Um abraço, até mais.